Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre persistência na Clean Architecture. E aí galera, beleza? Uma dúvida que sempre aparece é como fazer persistência dos seus objetos na Clean Architecture. E aí, como que é a melhor forma de fazer isso? Se a gente lembrar lá no nosso diagrama, daquele nosso pôster da Clean Architecture, então só relembrando, né? A gente tem a camada de entidades no meio, com as nossas entidades de domínio, que implementam as regras de negócio críticas e os dados críticos de domínio. Depois a gente tem então a camada de casos de uso, que tem as regras de negócio da aplicação. Então são os casos de uso que são as operações principais do nosso sistema, e os casos de uso é que fazem a dança das entidades. Então eles é que instanciam objetos do domínio e chamam as operações que estão implementadas no domínio. Depois, numa terceira camada, então, a gente tem a camada de adaptadores de interface com os nossos controllers, os nossos presenters, os gateways de banco de dados. E depois, na última camada, a camada mais externa, é a camada de frameworks, drivers e dispositivos. Então aqui é que está a web, dispositivos de entrada e saída, interface gráfica, interfaces externas para serviços externos, por exemplo, e o meu próprio banco de dados. Como é que fica a persistência, então, das minhas entidades de domínio no banco de dados? Então talvez a regra mais importante da Clean Architecture é a regra de dependência, que ela sempre vai de fora para dentro. Então você não pode ter, por exemplo, classes do domínio mencionando coisas que estão nas camadas mais externas, mesmo que seja num caso de uso, ou menos ainda num gateway ou num banco de dados. Se a gente está pensando na Clean Architecture, a gente quer se aderir mais a ela, como é que a gente faz a persistência? Onde fica o código que faz a persistência no banco de dados? Então, os casos de uso é que fazem a dança dos nossos objetos de domínio. Então, de maneira geral, eu pelo menos tenho feito assim. É nos casos de uso que fica o código que vai, por exemplo, pegar dados do banco de dados para mapear para os nossos objetos de domínio. Então, é ele que vai se comunicar com o repositório. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que eu vou me comunicar com o repositório se eu quero seguir a regra de dependência e quero que meus casos de uso não mencionem nada relacionado com o gateway de banco de dados ou relacionado com o próprio banco de dados? Então eu tenho um exemplo de código aqui que eu estou utilizando naquela aplicação, o The WisePad. Eu vou te mostrar como é que a gente faz isso. Então esse é o caso de uso para criar uma nota. Então como é que eu vou criar uma nota, né, e guardá-la no banco de dados se eu não tenho acesso ao banco de dados? Então como é que a gente faz isso, né? A gente faz a implementação e utiliza a inversão de dependência, porque o que acontece? No meu caso de uso, ele não pode mencionar nada com relação a um banco de dados específico. Então, o que ele faz? Ele tem dois atributos privados, né? O repositório de notas e o repositório de usuários. Então, esses repositórios são interfaces, ou seja, são coisas de alto nível que tem a ver com um repositório de notas e usuário, mas não é um repositório específico, uma implementação específica. E dessa forma a gente fica independente da implementação específica do banco de dados. Então, se eu olhar para essas interfaces aqui, então, por exemplo, o repositório de usuários, o que eu preciso, né, nesse repositório? Eu preciso acessar esse repositório e, por exemplo, pegar todos os meus usuários. Então, eu tenho lá uma operação find all. Então, ele vai buscar todos os usuários do meu repositório de usuários. Eu tenho find by email, que vai buscar um usuário específico com um e-mail específico. E tem o add. Então, o add é que vai criar um usuário novo dentro do repositório. Então, esse repository é um padrão, tá, que aparece lá no livro do Martin Fowler, que se chama Patterns of Enterprise Application Architecture. Então são padrões arquiteturais. Esse livro é um livro espetacular, que eu recomendo mesmo. E o legal é que existe um catálogo desses padrões online, lá no site do Martin Fowler. Então se você entrar em martinfowler.com/EAA-catalog, né, o catálogo de Enterprise Application Architecture, você vai ver lá esses padrões. Então, se a gente entrar aqui no repository, ele vai explicar isso, né? Que o padrão repositório, ele faz a mediação entre o domínio, certo? E uma camada de mapeamento de dados. Então, o que é essa camada de mapeamento de dados? Então, existe um outro padrão que se chama Data Mapper, que faz o mapeamento da sua classe de domínio com uma estrutura de dados, né? Então, lembrando que qual que é a diferença, né, pessoal, de uma linha lá do meu banco de dados e de um objeto do domínio. Então, o objeto de domínio, ele contém comportamento. Então, é aí que vem a orientação a objeto, certo? Ele tem comportamento ligado com dados. Os dados estão escondidos, certo? E o comportamento está público,
certo? Na sua interface pública nos métodos. No banco de dados não tem métodos, certo? A gente tem os dados e os dados são públicos. Então, o banco de dados, ele guarda estruturas de dados. Então, a gente tem que fazer um mapeamento entre uma estrutura de dados que guarda, por exemplo, os dados de uma pessoa, do usuário, para o objeto de domínio, certo? Que contém esses dados também, mas esses dados estão escondidos dentro, né, da memória do meu sistema que está rodando. Então eu tenho que carregar esses dados no meu objeto. Então a melhor forma de fazer isso, de uma forma mais desacoplada, é usando esse padrão repository. Então aí fica a dúvida, né? Como é que eu posso utilizar ORM, por exemplo? Posso utilizar o type ORM nas minhas aplicações se eu estou utilizando a Clean Architecture? Então se a gente olhar lá no site do type ORM, o que acontece, né? Para a gente utilizar o ORM, né, um mapeador objeto relacional, que vai fazer aquele mapeamento que eu falei para vocês entre uma estrutura de dados que está lá no banco de dados e um objeto do domínio, a gente tem que fazer essa ligação. Como é que a gente faz essa ligação? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui no conceito de entidade, então é bom que fique claro, pessoal, que essa entidade aqui, que ele chama de entidade, é a entidade do banco de dados. Então a gente vai ligar, né, uma entidade lá do banco de dados, que na verdade é uma estrutura de dados, com a nossa entidade de domínio. Então como é que você consegue fazer isso usando, por exemplo, o type ORM? Então a forma mais fácil de fazer isso, tá, e é a primária que ele coloca aqui, é você anotando as suas classes de domínio. Então, por exemplo, se eu tenho uma classe user, né, eu vou ter que dizer dentro dessa classe, né, que ela é uma entidade, vai ser persistida no banco de dados. Eu tenho que dizer qual que é a chave primária dessa entidade. Tá? Então aqui eu tenho um ID, por exemplo, e eu posso dizer que essa coluna é gerada, por exemplo, pelo próprio banco de dados. E eu tenho que dizer quais são as colunas, por exemplo, dessa tabela referente a essa classe. Então, qual que é o problema disso daí do ponto de vista da Clean Architecture? Então, ninguém precisa fazer Clean Architecture. Tá, pessoal? É a primeira coisa. Ninguém precisa utilizar esse padrão, ninguém precisa seguir a regra de dependência. Mas se você quer seguir a regra de dependência, então você tem que tomar certos cuidados. Então qual que é o problema do type ORM daquela forma que eu mostrei para vocês com a anotação? Então qual que é o problema disso daqui do ponto de vista da Clean Architecture? O problema é que eu estou referenciando coisas de uma camada muito externa, no caso, né? Então se isso é uma classe de domínio, certo? Da minha entidade lá de domínio usuário, quando eu faço isso daqui, eu estou importando coisas da camada mais externa lá, que é a camada de implementações externas. Então aqui eu estou ferindo a regra de dependência, porque a minha classe user, que é uma classe da camada de entidades, vai depender de uma coisa totalmente externa. Então é óbvio que você pode fazer isso, mas saiba que você está ferindo essa regra, se você quer seguir a Clean Architecture. Agora, existe uma maneira de fazer isso, mesmo no Type ORM, sem ferir a Clean Architecture, dá uma olhada. Então, se você quer usar o Type ORM com Clean Architecture, você pode usar esse tipo aqui de definição de entidades que é separada. Tá? Então, você pode definir os seus esquemas separadamente, em vez de utilizar decorators na sua classe. Aqui é isso que ele fala, né? Você pode definir as entidades e as suas colunas logo no seu modelo, usando decorators. Mas algumas pessoas preferem definir a entidade e suas colunas em arquivos separados, que são chamados de esquemas de entidade. Então, se você fizer isso daqui, certo? Eu estou definindo a minha entidade de categoria num arquivo separado da minha classe de domínio, então beleza, isso aqui não está ferindo a Clean Architecture, beleza? Agora, por outro lado, se a gente olhar aqui embaixo, que é na hora que você faz a query em si, insere dados, então se eu for fazer isso aqui no meu caso de uso, então eu tenho que fazer isso em arquivos separados também, certo? Utilizando interfaces. Porque se eu faço essas chamadas aqui a métodos que são do Type ORM, então eu vou depender de coisas externas também. E aqui eu vou ferir a regra de dependência. Então se você quer seguir estritamente a Clean Architecture e utilizar o Type ORM, por exemplo, você pode usar esse tipo de definição de esquema. E tomar cuidado que, no seu caso de uso, você não chame direto as operações do Type ORM, que você chame essas operações por meio de uma interface, do jeito que eu mostrei para vocês lá no meu exemplo. Agora, é bom que vocês saibam também, pessoal, que tem gente que acha que beleza você decorar a sua classe de domínio com aquelas anotações, que isso não fere muito a sua arquitetura. E uma coisa também que você pode utilizar para que as suas classes de domínio não dependam diretamente de coisas do Type ORM, por exemplo, é utilizar DTOs, né? Você pode usar estruturas de dados dentro da sua aplicação e essas estruturas de dados, sim,
serem anotadas pelo Type ORM. Agora, como eu disse, tem gente que acha que esse tipo de anotação não fere muito a sua arquitetura. Dá uma olhada nesse post em que um desenvolvedor discute esse problema. Então esse blog aqui é do Matthias Nowbeck. Ele fala de DDD e a sua base de dados. Então aqui é claro que os assuntos de Clean Architecture e Domain Driven Design estão de certa forma relacionados. De maneira geral, a gente quer também fazer um design orientado ao domínio na Clean Architecture. E aqui ele discute esse problema, Será que esse código de infraestrutura que a gente, entre aspas, suja as nossas entidades, será que ele realmente afeta a nossa arquitetura de uma maneira séria, de uma maneira grave? E aqui ele discute a seguinte coisa que eu achei muito importante da gente pensar, pessoal, que é do ponto de vista do teste. Então, se eu faço essas anotações aqui na minha classe de domínio, será que eu consigo testar a minha classe de domínio como uma unidade? Ou será que eu vou ter que ter o meu banco de dados rodando para eu conseguir fazer o teste da entidade? E aqui ele discute que você consegue fazer o teste em isolamento se você usa esses decorators aqui. Tá? De certa forma, você está sim sujando suas entidades com código de infraestrutura, mas não é tão sério assim porque você consegue fazer teste de unidade das suas entidades sem ter um banco de dados rodando. O que é diferente de quando você usa, por exemplo, o Active Record, que é um outro padrão, que aí sim você suja muito mais a sua entidade de domínio porque você insere métodos dentro dela. Então aqui ele fala sobre isso, Se você estiver utilizando o Active Record, você vai ter métodos que estão relacionados com banco de dados dentro das suas classes de domínio. E aí sim fica difícil você desacoplar as coisas, porque de determinada maneira você não vai conseguir fazer muito teste de unidade das suas entidades, porque elas vão se comunicar com um banco de dados. Então é isso que ele fala, Se você está procurando um modelo de domínio que pode ser testado em isolamento, então o Active Record não é uma opção muito boa. Então, como vocês viram, a questão não é tão simples assim, ela tem várias nuances, E eu acho bom que a gente saiba dessas nuances para que quando a gente toma uma decisão, a gente saiba que tipo de comprometimento a gente está fazendo. E é bom que a gente saiba dessas decisões para ver que tipo de compromisso que a gente está assumindo quando a gente faz uma implementação e outra. Então, de maneira geral, eu prefiro aquela implementação que eu mostrei para vocês no exemplo que eu estou utilizando, com repositórios, e aí o seu código fica completamente limpo de código de infraestrutura, Tanto os seus casos de uso quanto as suas classes de domínio. Mas eu também não sou nenhum xiita, pessoal? Em algum caso de alguma aplicação que não seja tão grande, que você já utiliza o ORM, parece-me que não é tão problema assim você anotar suas classes de domínio, mas sempre sabendo que você está assumindo esse compromisso. O seu código das suas classes de domínio estará acoplado a código de infraestrutura. E, em último caso, o uso do Active Record, que realmente parece-me que acopla muito mais o seu código a código de infraestrutura. E, no caso, é melhor utilizar o repository como padrão, para que você fique mais desacoplado. Em segundo lugar, você pode usar o ORM utilizando aqueles esquemas, então separando a definição dos esquemas das suas classes de domínio. Em terceiro lugar, estariam as suas classes de domínio anotadas, que ficam um pouco dependente ali, que existe um acoplamento, mesmo que mínimo, entre as suas classes de domínio e um código de infraestrutura. Em último lugar, ficaria Active Record, que realmente há um acoplamento muito mais forte entre as suas classes de domínio e código de infraestrutura de banco de dados. Então eu espero que você tenha curtido aí essa discussão. Eu não entrei tanto em detalhes aqui nessas implementações, mas acho que ficou claro para a gente entender que quando a gente toma uma decisão, existem vários níveis de compromisso que a gente pode ter nessa questão do acoplamento. Mais uma vez, ninguém é obrigado a usar Clean Architecture, mas é bom a gente saber o que a gente está fazendo. Será que se eu quero utilizar a Clean Architecture, será que isso aqui vai ferir a regra de dependência ou não? E qual que é o impacto disso? Como o próprio Uncle Bob disse lá na minha entrevista com ele, se você tem uma aplicação pequena com menos de 5.000 linhas de código, não vale a pena utilizar uma arquitetura sofisticada como a Clean Architecture. Mas se você quer um sistema mais parrudo em termos de arquitetura, que vai evoluir de uma forma mais clean, que você vai ter mais facilidade de alterar o sistema ao longo do tempo, então vale a pena você aderir o máximo possível que você conseguir. Então, obviamente, a gente vai discutindo mais esses problemas mais para frente. Eu tenho uma novidade aqui que é meio segredo, que eu vou contar mais para frente. Fiquem ligados, que tem relação com esse assunto de Clean Architecture. Mais para frente eu vou revelar aqui para vocês. Fiquem ligados e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.